Torne sua ideia uma startup de sucesso. 15ª Maratona de Empreendedorismo da URGS. Bom, a proposta da Prime Sale é utilizar a Vela como experiência de aprendizagem. A gente faz isso para 3 temas principais, que são liderança, trabalho em equipe e inovação, voltados para o público corporativo. A gente não vai passar conteúdo para ninguém, a gente vai fazer esse conteúdo emergir pelas experiências dos participantes. Então, nosso papel aqui em terra, fora do barco, é criar um ambiente ideal para que o aprendizado seja construído. A nossa proposta é explorar, através da analogia entre barco e empresa, entre o mundo náutico e o mundo empresarial, essas analogias e tirar delas aprendizados. A Prime Sale começou, na verdade, da mistura de 2 coisas principais. Assim. A primeira era a paixão pela vela, que já existia em mim desde os 11 anos, que é quando eu comecei a velejar, e da crença de que a vela era uma atividade que vai muito além do esporte, assim, né? Não é só a prática esportiva e nem só o lazer. Então, eu peguei a empresa já em andamento, mas antes de eu entrar era muito mais uma ideia sendo prototipada e validada do que tendo clientes já e a coisa andando por si só, como é hoje. A motivação para abrir a empresa foi essa, assim. E claro, o fato de não existir nada similar no Brasil também não deixou de ser uma motivação, né? O fato de ter a oportunidade de fazer uma coisa diferente também sempre foi bastante instigador. Por eu ter me formado velejando dentro desse ambiente, eu sempre prezei muito, uma coisa sempre, para mim foi sempre muito importante, a questão da liberdade, de tomada de decisão, de fazer, entre aspas, o que desse na telha, e eu ser o responsável por essas consequências, sejam negativas ou positivas, assim. Então, sempre, acho que foi um caminho natural, mas que eu nunca parei para pensar, assim, vou empreender, ou vou tentar estágios em empresas, ou entrar num processo de trainee. Para mim o caminho foi bem diferente. Eu queria ser executivo, queria ser CEO, algum grande, C-level de alguma empresa grande. Essa era a minha ideia quando eu entrei na faculdade. Eu comecei a trabalhar com empresas, com grandes empresas, e comecei a ver que não era o que eu pensava que poderia ser. E a me frustrar com várias situações. Eu vi que meu perfil não era esse. Que eu gosto de ter minha autonomia muito maior, que eu gosto de poder implementar minhas ideias por mim mesmo, ou ter mais autonomia para isso, que eu gosto de criar um projeto e construir ele e fazer ele crescer. E eu fui descobrindo isso através do que eu pensava que era o certo para mim, que era trabalhar numa grande empresa, e vi que não era. E depois de algumas frustrações, e eu sou amigo do Cássio de infância, a gente sempre conversou sobre a empresa, sempre trocamos ideias, eu sempre ajudei ele de algumas formas, fez todo sentido a gente ser sócio. Foi através de experimentações, assim, a gente começou a convidar potenciais clientes, seja de alguma pessoa mais próxima nossa que a gente achasse que trabalhasse numa empresa com perfil, ou que fosse dono de uma empresa com perfil para ter interesse, e também muito através de parcerias, né? A gente no início buscou muitas parcerias, tanto consultoria de RH, consultoria de marketing, enfim, empresas de desenvolvimento em geral. E eu tinha trabalhado com empresas por 3 anos, exatamente em fechar negócio com empresas. Bem era comercial, mas na Câmara Americana de Comércio, então era um público bem corporativo mesmo, eu estava acostumado com isso e conhecia muito esse dia a dia das empresas e sabia que era uma necessidade delas. Então o RH é um setor que a gente explorava muito na Anshan, então eu conhecia muito empresa de RH, sabia como é que era o mercado, sabia que era muito conservador e tradicional, então esse espaço sempre teve claro pra gente que existia. A dúvida era como se inserir nesse espaço que já existia. A gente sabia que empresas tinham demanda para empresas no nosso negócio, a dificuldade era enxergar como fazer isso na prática. Os primeiros clientes foram através de parcerias. O nosso caminho inicial não foi atrás do cliente final de cara. A gente foi atrás de parceiros, porque esse mercado de RH é muito tradicional, principalmente aqui no estado. Então tem empresas que fazem isso há 20, 30 anos, consultores muito experientes. Então a gente foi até eles primeiro, para fazer parcerias com eles. E aí eles traziam os clientes deles para fazer trabalhos com a gente. Naquele processo de experimentar a ideia e ver mais ou menos o que tinha para se tirar da vela com a aprendizagem, naturalmente as primeiras ideias foram já voltadas para a questão de empresa. Foi muito natural pensar na analogia entre barco e empresa, e a partir daí foi também um caminho mais óbvio a gente buscar o primeiro cliente corporativo.
A aceitação, em geral, é muito boa, assim, é difícil a gente escutar um não, assim, até porque a gente ainda está no momento, né, que muitos clientes estão nos conhecendo, né, boa parte do mercado ainda está nos descobrindo, e o mercado de desenvolvimento, em geral, é uma coisa bem encaixotadinha, bem padrão, sala de aula, então as empresas já tinham essa necessidade latente, assim, esse desejo nas empresas de fazer coisas diferentes, buscar novas formas de aprendizagem, de desenvolvimento para os funcionários, né, e para a organização como um todo. Então, por ser tão inovador, é difícil ela dizer não. E aí, então, nesse primeiro momento, primeiro contato, a aceitação geralmente é muito boa. Eles têm, às vezes, algum pé atrás porque a gente tem 23 anos, porque a proposta é muito inovadora, mas isso, a gente conversando olho no olho, é muito fácil de resolver, então a gente não tem problema com isso. Os feedbacks são sempre positivos. Até o nosso índice principal é o de recompra. A gente não tem tanto indicador de venda. O que a gente mais gosta é o de recompra. E está muito alinhado com isso, né? Então, nosso índice de recompra, hoje em dia, se eu não me engano, está em torno de 80%. Os clientes estão gostando, estão vendo valor e estão voltando. Então, a aceitação tem sido sempre muito boa, assim, né? Tanto numa primeira reunião, quanto depois que a gente faz um trabalho. Até agora, a gente tem tido respostas muito boas, assim. Atualmente, o nosso principal desafio é definir, ou redefinir, na verdade, a nossa estratégia de produto, assim, porque a gente trabalha de uma forma bastante personalizada com todos os clientes, só que a Vela, a nossa proposta de negócio, de usar a Vela como experiência de aprendizagem, ela abrange muitas coisas, assim, muitas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Só que quando a gente personaliza para o cliente, principalmente no primeiro trabalho, o natural é ele enxergar como uma possibilidade única que foi aquela entregue para ele, por ser um negócio tão novo, tão diferente e o mercado não tem um conhecimento ainda de como é que pode funcionar, eles acabam se prendendo a essa possibilidade planejada num primeiro momento. Então, esse desafio de como é que a gente vai comunicar isso, se a gente continua com uma proposta totalmente aberta, personalizada completamente para cada cliente, ou se a gente vai, de repente, pensar em pré-formatar alguns modelos de trabalho para ajudar nessa visualização das possibilidades. Esse talvez seja o maior desafio atual. Para mais informações, acesse o site ou entre em contato por e-mail ou telefone. 15ª Maratona de Empreendedorismo da URGS. Realização CDTEC. Patrocínio Santander.